Vai sentando e pedindo para o Espírito Santo de Deus vir sobre você. Curva a tua cabeça, pede para Ele te iluminar, tirar as trevas do erro do teu coração. Pede para o Espírito Santo vir falar com você, para que essa palavra possa direcionar a tua vida durante esta semana. Vem, Espírito Santo. Peça no íntimo teu, com toda a força. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, agir neste lugar. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Agora todos aqueles que necessitam do Espírito Santo, levante suas mãos, cante junto. Espírito de Deus, Espírito de Deus, isso, canta forte. Vem. Ó Espírito de Deus, pede, vem e fica aqui e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Solta a tua voz, pede para Ele, passeia no meio do teu povo e passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Espírito, ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. O Evangelho de hoje, São Marcos capítulo 10, nos conta um episódio onde Jesus estava em Jericó e passando nas ruas de Jericó ele se depara com um homem. E a palavra de Deus diz que esse homem estava cego desde nascença. Estava sentado, vivia sentado num lugar da cidade de Jericó. Às vezes nós somos como esse cego de nascença chamado Bartimeu. Às vezes as trevas do nosso pecado fazem com que o nosso coração não veja. O verbo aqui não é enxergar. O verbo é ver no sentido de conhecer. Quando eu vejo, eu conheço. Quando nós estamos aprendendo filologia, o estudo das palavras, ou em teoria do conhecimento, como é que o homem conhece as coisas, nós vamos aprender o seguinte. Me empresta o microfone, Sandra. Quando me apresentam isso aqui, e aí eu vou fazer
a leitura, meu cérebro vai ler, e aí dizem para mim, olha, isso aqui se chama microfone. Eu vou aprender, eu vou conhecer, isso aqui é um microfone. Qualquer coisa parecida com isso, eu vou entender como um microfone. Então preste atenção. Às vezes nós somos como esse cego que não viu, no sentido de conhecer. Esse menino passou a vida toda dele ali sentado nas ruas de Jericó, sem ser notado por ninguém. Ele vivia uma exclusão social total. Ele era um invisível. Nós não temos na nossa sociedade os invisíveis? Será que você já não fez isso? Será que você já não passou por alguém que você sabia que estava passando por um problema, que estava à margem na calçada, e você quis passar e você não quis nem olhar, você não quis falar, porque você sabia que se você falasse você ia ter que partilhar daquele sofrimento, mas você não queria, e era mais fácil fazer de conta que aquilo não existia. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje que fecha os olhos para aqueles que sofrem. É uma realidade isso. Nós somos uma sociedade individualista, e nós somos uma sociedade onde nós vivemos a ditadura do eu, nós vivemos somente para nós, e nós não nos preocupamos com o outro. Para ser cristão isso não combina, isso não bate. Nós não vamos resolver os problemas do mundo inteiro, mas eu preciso entender que eu não posso ser indiferente ao meu irmão que eu vejo. Sabe por quê? Porque ali tem a carne e tem o sangue daquele que deu a vida por mim, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é um bicho, ele é um ser humano. Às vezes me entristece perceber que talvez nós tratamos melhor um bichinho, um cachorrinho, um gatinho, ou sei lá, qualquer outra coisa, nós tratamos melhor do que um ser humano. Às vezes eu vejo na frente de casa as pessoas passando com um cachorro e para um com o outro, ai que bonitinho, e tem aquela questão toda. Mas às vezes quando nós vemos um irmão nosso que está maltrapilho, mal cheiroso, que está na rua, que está com fome, nós não temos a coragem de parar, de olhar e dizer: oi, como é que você está? Você não precisa resolver o problema dele, você precisa somente olhar para ele como sendo pessoa, teu irmão, filho de Deus, talvez que esteja na cegueira, que não acredite, que não conseguiu enxergar a Cristo, só que talvez você vai ser o Cristo, porque você é batizado, você é igreja, e o Espírito de Deus habita em você, e onde você está, o Espírito Santo está, e para quem você fala, o Espírito Santo agirá. Você precisa entender isso. Eu esses dias estive andando nas ruas de São Paulo, fui fazer exames, e assim, gente, nós estamos numa cidade que está insustentável a situação. Eu não gosto de ficar falando mal, mas não é possível que não se veja o que está acontecendo. Não é possível que poderes públicos não vejam isso. E eu vou dizer para você, não é possível que nós não olhemos para isso, que nós fiquemos indiferentes a isso. Não podemos ficar. Gente, olha, com certeza no meio da rua tem muita gente que nunca fez por merecer nada, mas também tem muitas pessoas que perderam o emprego nesta pandemia, quando tudo ficou fechado. Muitas empresas fecharam e não abriram mais, e eles estão na rua porque eles não têm moradia, eles não têm como pagar aluguel, eles não têm condições de se manter. Tem gente de bem, entende? Tem muita gente de bem, e eu vou dizer, eu não sei se é de bem ou se não é. Nosso Senhor amou a todos, e a graça dele é derramada sobre todos, sobre bons e maus.
Ele nunca amou o pecado, mas Ele sempre amou a condição humana. Não importa o jeito que venha, não importa como é, nós não podemos excluir. A igreja não exclui ninguém. A igreja tem que acolher a todos, porque a igreja ama a todos como sendo os filhos do Deus eterno. Não podemos fazer o que faziam com Bartimeu, o filho de Timeu. E aí vejam, certamente um cego desenvolve outras capacidades, né? Então, se não vê, ele desenvolve a audição, o tato, o olfato. E aí presta atenção no que acontece. E olha que coisa linda, porque a palavra de Deus vai crescendo em nós dessa forma. E se você quer que a tua fé cresça, se você quer ter uma fé firme, se você quer ter uma fé grande, preste atenção no que o padre vai dizer. Bartimeu escutou alguém, porque em cidades, mesmo Jericó, que não era tão pequena, mas quando vem alguém que está realizando uma obra grande, o burburinho vai por toda parte. Não é verdade, meus filhos? É ou não é? Fofoca é uma coisa que ninguém controla, entende? A coisa vai, a coisa se espalha, não é? E vejam, nosso Senhor andava no meio da multidão. Prestem atenção nisso, no meio da multidão. Havia muitas pessoas que estavam com Ele. Por quê? Porque essas pessoas tinham experimentado o que nunca experimentaram na vida. Porque talvez estiveram nas trevas de não acreditar. E quando ouviram a palavra de Jesus, aquela palavra de nosso Senhor abriu um universo que talvez eles não conheciam e se sentiram amados. Agora Deus estava no meio dos homens, Ele acolhia os homens e por isso os homens não conseguiam sair de perto, caminhavam com Ele. No meio dessa multidão, ele escuta falar que Jesus faz milagres, que Jesus opera prodígios, que Jesus muda a vida das pessoas. E o que acontece? Quando nós escutamos a palavra e ela cai no coração, automaticamente o nosso coração tem que dar uma resposta para isso. Tem ou não tem? Gente, o que acontece? Bartimeu estava nas trevas de não conhecer quem lhe desse atenção. Mas naquele momento ele ouviu dizer de um homem que realizava maravilhas. Ele disse: olha, se ele passar aqui, eu vou atrás dele, eu vou falar com ele, eu vou tocar nele, eu quero que ele toque em mim, porque eu tenho a certeza que se ele tocar em mim, eu vou receber aquilo que eu quero ver. E aí Jesus passa e Bartimeu, cheio de fé, olha a ousadia de Bartimeu, gente. Jesus passa no meio da multidão. É fácil andar no meio de multidão? Vocês já foram na 25 de março, em época de Natal? Vocês já entraram na Galeria Pajé? Meu Deus do céu. Imagine, meu primo veio na Paraíba e um dos pontos turísticos de São Paulo que ele queria ver era a Galeria Pajé, né? Falei, lá nós não andamos, nós somos andados, não é? Nos empurram. Então vejam, no meio da multidão não é fácil. Às vezes você quer fazer uma coisa e a multidão não deixa, ela te empurra. Hoje, quando nós queremos ver Jesus, quando nós queremos conhecer Jesus, a multidão nos empurra para não conhecer Jesus, para ir contra Jesus, para não escutar a palavra do Senhor, para não escutar a palavra, porque escutando a palavra um milagre vai acontecer na nossa vida. Estão entendendo? Se essa palavra de hoje cair no teu coração, eu vou te dizer uma realidade: um milagre acontecerá na tua vida, a libertação vai acontecer, a cura chegará, porque Deus operará milagres na tua vida. Você crê nisso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aplaude com fé, com fé. Gente, o que acontece quando Jesus passa? Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Só que interessante é que o Evangelho diz assim: e então os discípulos foram até ele e disseram assim: tem coragem,
Levanta-te, fica de pé, o mestre te chama. É mentira. Ali foi uma forma bonita de colocar. Antes, se vocês pegarem o texto, vai dizer o seguinte: o cego começou a gritar e os discípulos começaram a dizer para ele: cala-te, não atrapalhes o mestre. Tem tanta gente que quer nos atrapalhar para não chegar até Jesus, que até mesmo o discípulo do Senhor nos atrapalha. Estão entendendo? Quantos são aqueles, é verdade, minha filha, até hoje, infelizmente, tem discípulos que não são discípulos. Tem lobos no meio do redil do Senhor, amém? E a gente precisa estar atento a isso. Então preste atenção, Bartimeu não estava nem aí. Ele pegou e levantou e foi até Jesus, e Jesus disse: o que é que tu queres? Ele: que eu veja. E olha o que Jesus vai responder. Jesus podia ter tocado nele, não podia? Jesus podia ter tocado nos olhos. Jesus não tocou, porque ele se levantou, porque ouviu a palavra, porque acreditou. A cegueira já tinha acabado, ele já estava iluminado. A palavra de Deus, quando entra no nosso coração, acaba com a cegueira do pecado, acaba com a cegueira, a ignorância da fé, e nós somos iluminados, e nós conhecemos o Cristo, que é a palavra viva. E aí Jesus disse: agora vai, porque tua fé já te salvou. Entende? O que Bartimeu recebe? A fé. A fé nos ilumina. A fé nos tira das trevas, e a fé nos dá uma certeza, sabe, de que algo vai acontecer ainda que eu não consiga ver, de que algo vai acontecer ainda que eu não consiga enxergar. Bartimeu foi lá e o que ele tinha? Somente a fé. Ele já estava iluminado. Filho, eu não sei qual é a tua situação, mas talvez como eu, como tantos outros, você veio aqui porque você precisa buscar algo pela fé. Você veio buscar a fé. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Dia 12 de outubro, eu celebrei a Santa Missa da manhã. Eu terminei a missa, eu fui almoçar, normal, falando. E eu sei que, claro, sempre o maligno vai vir retalhar aqueles que são servos de Deus. Acabou o almoço, simplesmente a minha voz ficou rouca, sumiu. Eu tinha a missa de cura à noite, e eu estou rezando por cura entre gerações. E Ele sabe quantos escravos Ele tem, porque Ele tem jogado as maldições de geração em geração, de geração em geração. Onde Ele tinha que fazer? Retalhar o padre. Porque se fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Estão entendendo? Diz a palavra de Deus isso. E a minha voz sumiu. E tem sido assim, eu tenho feito tratamento, exercícios, e eu posso dizer para vocês, hoje estou seguro de que mais do que algo físico é algo espiritual. Mas eu sei que eu já estou curado em nome de Jesus, porque já foi proclamado isso. É muito ousado dizer isso, mas eu digo, eu não duvido. Toda vez que eu fico rouco, eu digo: Senhor, eu sei que eu estou curado. Ontem eu fui para a Canção Nova, a Fraternidade fez um show lá, e eu recebi uma relíquia de uma monja carmelita, a monja que mais teve dons espirituais de todos os tempos. Para vocês terem ideia, o coração dela é marcado com uma chaga, como o coração de Nosso Senhor. É de arrepiar ver o coração dela que está intacto. Tem a marca do corte. E eu recebi essa relíquia. Depois, uma outra hora eu conto, porque isso foi Deus, não é? E ontem eu estava conversando com um missionário. Eu conheci ele em Israel. Estive na Basílica da Natividade. Cheguei lá, tinham 2 brasileiros da Canção Nova. Eu na peregrinação falei para o pessoal, vamos comprar os DVDs deles para ajudar na missão aqui. Me tornei amigo dele. Ele voltou para o Brasil e ontem quis me entregar. Ele falou: tem um presente para ti. E ele falou dessa relíquia. Aí ele pegou a relíquia, colocou na minha corda vocal e começou a rezar. Como eu posso duvidar? Se Deus, que conhece meu coração, vai além do que eu posso imaginar.
Eu sei que eu estou curado. Eu estou sendo retalhado, mas eu sei que eu estou curado. Fé é fazer você ir além daquilo que você vê, entende? Padre, eu estou vivendo uma situação difícil na minha casa, porque meu casamento está difícil, mas eu creio que teu casamento vai se restaurar em nome de Jesus. Padre, eu estou vivendo desemprego. Padre, a coisa não acontece. E quantas vezes eu disse para os irmãos aqui: espera, 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 espera no Senhor, espera no Senhor. Nós temos uma irmã aqui que eu falei, não é, minha filha? E aí fala para o pessoal o que aconteceu. Deus operou contra toda a esperança. Essa menina esperou contra toda a esperança. No meio da pandemia, ela não parou. Ela fazia a berinjela, fazia uma coisa, fazia outra. Deus foi sustentando, e agora ela está aí. Talvez Deus tenha feito melhor do que ela podia imaginar, entende? Porque quem espera em Deus tudo alcança. Bartimeu esperou e ele alcançou. Então entenda uma coisa, eu quero que você hoje receba um choque de fé. Sabe, que venha do céu uma nuvem de glória que tome conta deste lugar, e o Senhor realize a graça dele na nossa vida. Que você veja, como dizia São José Maria Escrivá, quando estava para fundar o Opus Dei, ele dizia, rezando: Qui vidi Domini, qui vidi Domini. Isso em latim, em português: que eu veja, Senhor, que eu enxergue o que Tu queres para a minha vida, que eu veja qual é a Tua vontade, o Teu querer, o Teu mover. Qui vidi Domini. Que Deus te faça enxergar aquilo que você não consegue ver com os olhos, mas aquilo que você é capaz de enxergar com o teu coração. Que nosso Senhor hoje possa te dizer: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Eu falava com um Neil Vélez, que tem dom de milagres, né? Um americano. E ele me dizia um dia, falei: padre, o milagre acontece quando nós temos essa fé inabalável. Quando a fé me move a crer em algo que eu não sou capaz de ver. Amados, tem uma cegueira que é pior do que a cegueira física. É a cegueira da ignorância, da baixeza espiritual. É a cegueira de não olharmos para os nossos irmãos e amarmos, de não querermos o bem do outro e de deixarmos o pecado tomar conta do nosso coração. Diga não ao mundo, não ao pecado. Peça para Jesus te tirar das trevas e Ele, com a palavra dele, te iluminar, a fim de que você possa caminhar. Que toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, aplauda bem forte nosso Senhor. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Vai ficando em pé. Ó Espírito de Deus, vem, fica onde? Vem e fica. Levanta a tua mão e pede para Ele agora. Pede para Ele e passeia no meio do teu povo. Peça com fé. E passeia no meio do teu povo e toca. Ó Espírito, vem e fica. Creio em Deus Pai poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos, coloquemos diante de Deus o nosso coração, façamos o nosso ofertório